Eu começo conversando com uma ginecologista, obstetra, alguém que entende muito sobre essas questões hormonais que ocorrem durante a vida da mulher e que acabam gerando essas fases complicadas como a TPM e a menopausa, acarretando essa instabilidade de humor, né? Ela está via Skype, parte do corpo clínico da Clínica Mãe, doutora Paula Fatbeck. Como vai, doutora? Saudade de você, sinta-se muito bem-vinda. Receba o meu abraço. Nossa, quanto tempo, né? Mas a gente pelo menos está se vendo um pouquinho assim, né? Bom, é muito bom poder te olhar, mas qualquer hora eu quero você aqui com a gente de pertinho, tá bom? Se Deus quiser, vai ser logo. Tá joia. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa fase, aliás, essas fases que são complicadas, né? A gente tem a TPM, a gente tem a menopausa e eu queria entender por que a gente tem tanta instabilidade de humor nessas duas fases? Tá assim, na verdade, Cláudia, nós mulheres, né, nós respeitamos, nós vivemos sobre uma orquestra hormonal, né? Esse termo ele é muito bacana porque dá para entender que quando essa orquestra ela desafina em algum setor, né, ela geralmente ela tem uma sintonia hormonal. Enquanto quando ocorre em algum desses setores um distúrbio, a gente sofre, né, as consequências dessas oscilações hormonais. Então isso é muito frequente nos extremos da vida reprodutiva, né? Então a gente sabe que, por exemplo, uma adolescente que começa a menarca, que é a primeira menstruação, até que aquele ciclo menstrual dela, até que aquela orquestra ela aprenda realmente a tocar, ela afine, a menina ela sofre durante os primeiros 2 anos, geralmente, com essas oscilações, né? Então é muito frequente que nesse início da vida reprodutiva a gente tenha mais alterações, principalmente a TPM, daí, né? Porque imagine, é uma criança, né? Que de uma hora para outra ela começa a sofrer as alterações de 3 hormônios principais, que é o estradiol, a progesterona e a testosterona, né? E no fim da vida reprodutiva, que é o que a gente chama de climatério, né, que é a tal da menopausa, né, que a gente determina como um período, mas na verdade a menopausa é quando a mulher para de menstruar durante 12 meses. Todos os sintomas que a gente sofre com eles se chamam do climatério, que daí todos esses hormônios eles começam a desafinar novamente, né, nossa orquestra hormonal, mas daí no sentido de que ele começa a reduzir. Então, o nosso ovário, ele para de produzir alguns hormônios, que são esses que a gente conversou, né? Primeiro, a progesterona, depois a testosterona e, por último, o mais feminino dele, que chama estradiol. Isso vai acontecendo de uma forma lenta, mas definitiva, né? Então, essas oscilações fazem com que daí a gente passe por todos aqueles sinais e sintomas, né? Que fazem as mulheres sofrerem tanto. Ok, eu fui uma moça que sofri muito com a TPM, até entender como é que eu ia lidar com ela, até chegar nas possibilidades de tratamento, mas eu sofri muito. E eu sempre questionava assim, por que eu tenho TPM e outras não têm? E aí eu queria entender por que algumas mulheres têm essa instabilidade tão maior que outras. Um dos principais fatores, na verdade, Cláudia, a gente tem algumas mulheres que têm uma predisposição, tá? Então, ela já nasce com aquela predisposição aqueles receptores hormonais mais sensíveis, principalmente no sistema nervoso central, né? Se você for pesquisar bem, na maioria das vezes você identifica uma história familiar de TPM grave, né? E até às vezes distúrbios disfóricos, que são mais graves ainda, né? Mas você identifica aquilo desde meio do início da vida menstrual mesmo, da menarca. Então, é meio que uma predisposição. Da mesma forma que a gente tem algumas outras afecções, né, médicas aí ao longo da vida. Um outro fator seria o sedentarismo, tá? Então a gente sabe hoje em dia que a atividade física regular, ela é algo que protege as mulheres, né? Então algumas mulheres que a gente insere aí uma atividade física e principalmente uma dieta equilibrada, então que tenha menos açúcar, menos cafeína, chocolate, carboidratos, você acaba tendo uma melhora.
Outras mulheres que têm predisposição também são algumas meninas que já têm, por exemplo, ansiedade, já têm depressão, então já tem algum distúrbio nesse sentido, também aumenta o risco dessa menina futuramente sofrer com TPM. Então, a gente sempre tem que tentar identificar. Hoje em dia, assim, mudança de estilo de vida é o principal passo, né? Então, a gente tem que introduzir uma atividade física, uma dieta equilibrada, tentar identificar, né, alguns alimentos que podem estar piorando aquilo, mas, em algumas vezes, essa predisposição, ela meio que é definitiva mesmo, né? Então, daí a gente vai ter que introduzir tratamentos mais específicos mesmo, né? Que geralmente são tratamentos hormonais para que essa menina ela melhore. Ok. Por que na TPM, sem tratamento, a gente tem tanta vontade de comer, e principalmente doce, né? Eu ouço com frequência as pessoas falando, eu tô comendo assim porque eu tô de TPM. O chocolate, então, ele vira o preferido das mulheres de TPM. Por que a gente sente essa vontade? Isso é porque quando a gente tem a TPM, então por que ela acontece, né? Porque a gente está lá no ciclo menstrual, então logo após a ovulação, a gente não engravidando, né? Que nosso ciclo menstrual, na verdade, ele é um preparativo do nosso organismo para uma gestação. Então, isso não acontecendo, a gente tem a queda de 2 hormônios que chamam progesterona e estradiol. E essa queda hormonal, ela altera receptores no sistema nervoso central. Então, lá no cérebro, né, que está relacionado com 2 hormônios que levam ao prazer, que levam ao bem-estar, que são as endorfinas, né? Então, por isso, na atividade física, né, ela é muito importante. E um hormônio que é a serotonina, né? A serotonina é um hormônio aí da felicidade, da saciedade. Então, essa vontade mesmo de comer doce, né? Até em alguns casos, hoje em dia você classifica a TPM em 5, né? Então, você tem ali o grau de ansiedade. Esse que a gente está conversando a classe C, que é a TPM-C, que é de compulsão alimentar, né? Então, tem meninas, tem mulheres que realmente elas passam por um período na TPM de uma compulsão mesmo alimentar. E como a gente tem esse distúrbio na serotonina, né? Então, o açúcar, o doce, ele causa em nós todos, né, a sensação de bem-estar, de prazer. Então, por isso essa busca pelo doce, né? Então, isso, assim, é neurologicamente explicado mesmo. Não é coisa... Muita gente fala, não, é coisa da cabeça, imagina que... né, não faz sentido, mas é realmente fisiologicamente explicado. E tem alguma explicação para o fato de algumas mulheres terem uma sensação de tristeza, de choro, de inadequação e outras de irritabilidade, de prepotência, de controle de todas as coisas? Sim, não, com certeza, tá? Então, assim, tanto a ansiedade, a irritabilidade, a salabilidade emocional, depressão, tá? São todas na fisiopatologia aí, nas causas da TPM, elas são explicadas, né? Porque você acaba passando por essa queda do nível hormonal, né? Então, isso se traduz aí no próprio sistema nervoso central, com uma queda de neurotransmissores, que são esses que a gente falou, né? Principalmente a serotonina, as endorfinas. E isso, se a gente for procurar as causas, né, de depressão, ansiedade, na verdade o mecanismo é meio que o mesmo, né? Então, você tem como diagnóstico diferencial, muitas vezes, na verdade, depressão, ansiedade, irritabilidade, como a própria TPM e a parte que a mulher mais sofre com isso, que é o climatério e a menopausa, né? Então, muitas vezes você acaba entrando com um antidepressivo mesmo, um ansiolítico, né, nessas pacientes, mas o distúrbio inicial, né, é hormonal. Então, se você conseguir corrigir primeiro a questão hormonal e mesmo assim ela mantiver os sintomas, você acaba e muitas vezes tendo que entrar com essas medicações mesmo, mas elas não são a causa, e sim a consequência, né? Então é muito importante diferenciar.
Ok. É interessante a gente falar dessa reposição hormonal. A gente costuma falar muito de reposição hormonal quando o papo é climatério, menopausa, mas em relação à TPM, não. É seguro fazer reposição hormonal para tratar TPM? É indicado? Tem sido usado? Olha, Cláudia, na verdade, assim, a gente não chama muito daí de reposição hormonal. O que se faz, né, não em todos os casos, mas em casos que você não consegue, né, uma melhora com reposição vitamínica, que muitas vezes a gente usa, cálcio, magnésio, com medicações que reduzem a retenção hídrica e mudanças no estilo de vida. Muitas vezes o que nós fazemos é fazer um bloqueio mesmo nesse ciclo, para que a menina ela não sofra, a mulher ela não sofra as oscilações, né? Porque o que leva a TPM é a presença da oscilação. Então, se você mantiver os hormônios estáveis, né, você acaba tendo uma melhora. Então, a primeira medicação que a gente acaba usando, principalmente em mulheres jovens, né, nas adolescentes, em geral, meninas abaixo de 30 anos, são as pílulas anticoncepcionais, né? É óbvio que você não vai deixar aquela menina o resto da vida dela com pílula, né? Porque hoje em dia a gente cada vez menos na ginecologia tem usado a pílula, principalmente para mulheres acima de 30 anos. Mas para as adolescentes, muitas vezes é a terapia de escolha. E nas mulheres mais velhas, né, a gente tem que ver daí os outras assim, contraindicações e indicações do método, né? Mas você pode também fazer bloqueio hoje em dia com implantes hormonais, né? Os próprios dispositivos intrauterinos hormonais. Então, você tem uma gama de hormônios que você consegue estabilizar essas oscilações e dessa forma melhorar aí o quadro clínico dessas pacientes, que muitas vezes realmente acaba influenciando muito na qualidade de vida, né? Então, tem mulheres que não conseguem trabalhar, não conseguem se relacionar, então elas realmente alteram muito, né, o comportamento durante esse período, né? E daí, nesses casos, é melhor você iniciar com um tratamento mesmo mais definitivo. Perfeito. A gente já está chegando ao fim. Queria só te dar aí uns minutinhos para uma consideração final, mas também responder uma pergunta. Algumas mulheres falam que o tempo de TPM é muito longo, que elas ficam 15 dias de TPM, uma semana com a menstruação e depois só uma semana do mês que está um pouco mais agradável, um pouco mais aliviada. Isso existe de fato? Porque na verdade, Cláudia, o período que começam os sintomas da TPM são 10 dias antes da menstruação, né? Então, se você pensar que o nosso ciclo tem 28 dias em média, mas tem mulheres, principalmente próximas ao climatério, que é o período que a mulher ela já está perto da menopausa, né? Que esses ciclos encurtam. Então, se ela tem aí um ciclo de 25 dias, 24 dias, e 10 a 12 dias ela passa com esses sintomas, a metade do mês dela, ela vai passar realmente sofrendo, né? Mas a definição é pelo menos 10 dias antes da menstruação, tá? Então, e aí, nesse caso, precisa procurar ajuda. Sim, com certeza, porque como a gente conversou, existem tratamentos, né? E eles costumam ser muito efetivos, né? É óbvio que você vai ter que, muitas vezes, testar e introduzir mais do que um método, que nem sempre o primeiro método vai ser aquele que realmente vai ser mais efetivo. Mas existem várias terapias que conseguem ajudar muito essas mulheres, principalmente próximas no climatério. Que ótimo. Muito obrigada, doutora Paula. Alguma consideração final? Bom, acho que para todas nós mulheres, né, que a gente saiba que essa orquestra, né, ela pode geralmente ser afinada, né? Então, se você sofre com isso tudo, é importante que você procure, né, um especialista que tenha aí experiência hormonal, ginecologista, endocrinologista, todos que possam te ajudar, né, a passar esses períodos da vida aí de uma forma mais leve. Isso mesmo, muito bom revê-la, muito obrigada pela sua ajuda informando aí a todas as nossas telespectadoras. Vou passar aqui os seus contatos e te espero aqui presencialmente em breve, tá bom? Receba o nosso carinho e gratidão. Obrigada, doutora Paula Fatback. Ela está no www.clinicamãe.med.br, clinicamãe.med.br, e no Instagram você segue, tem mais informações no Mãe
medicina. Mãe medicina. Aliás, a medicina é uma mãezona, né?